Hum. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu estou aqui, pessoal, me vendo, acompanhando aqui com o Caio, tá? Então, de repente, vocês vão estranhar alguma coisa, mas eu estou me adaptando aqui a essa forma de transmissão. Boa noite, pessoal. É o Caio aqui. Nós vamos estar trabalhando aqui nessa modalidade hoje um pouquinho diferente aqui, junto com a professora, tá? Qualquer coisa eu vou estar dando suporte técnico aqui. Vocês vão falando no chat ali, eu vou passando para a professora as informações, tá bom? Qualquer dúvida, se tiver algum problema, vocês mandam ali no chat. Tá bom, pessoal? Boa noite, tenha uma boa aula. Professora, fique à vontade, tá bom? Ok, grata, Caio. Bem, pessoal, eu sou a professora Carmen, eu sou professora já há muitos anos e sou psicóloga também, né? Então, por isso, hoje a gente vai ter esse bate-papo aí bem legal sobre o papel da escola no desenvolvimento humano. Então, por que é interessante a gente conhecer como é que funciona isso do ponto de vista da psicologia, nesse aspecto do desenvolvimento humano, a relação com a escola. Então, vamos ver aqui. Não está passando. Sim, Caio. Não. Assertivo. Eu vou passar. Não está passando. Sim, Caio. Não. Eu estou na apresentação. Mas eu estou dando. Agora foi. Acho que estava meio travado. Então, vamos lá, voltando, pessoal. Vamos perceber qual é esse espaço da escola. Para a gente entender o papel da escola no desenvolvimento humano, primeiro a gente precisa entender, então, que espaço é esse da escola, ok? Então, vamos lá. Então, de acordo com alguns autores, né, e aqui eu citei esse, a escola, ela é o quê? Ela é um contexto, um lugar objetivo e subjetivo também, e diversificado, certo? Do desenvolvimento e da aprendizagem. Ou seja, é um espaço onde essa diversidade, essa diversificação acontece e isso se funde com os conhecimentos. Então, por isso é um local que reúne diversidade em todos os sentidos, não é? Então, por isso que é um contexto diversificado, mais do que um local. Então, aí a gente vai ter diversidade tanto de conhecimento, de atividade, de regras e valores, falando em termos, né, estrito termo, e que espaço esse, ou contexto esse, que é permeado também por conflitos, né, problemas e diferenças, justamente por conta da dinâmica dessa diversificação e dessa diversidade, ok? Então, esse é o contexto da escola, a gente poderia dizer, num primeiro momento, aqui para aquilo que a gente está vendo. Além desse contexto, existe o espaço físico. A escola, ela se constitui no espaço físico, onde acontecem, né, acontece essa dinâmica. Então, tem um aspecto psicológico, que é o que está relacionado até com o nosso tema, um espaço onde acontece também uma dinâmica social e cultural. Então, na verdade, é um espaço extremamente rico, não é? Diverso e rico na sua dinâmica. E esses aspectos da escola contemplam justamente o que vai acontecer, que é o processo onde os indivíduos vão desenvolver esse crescimento, essa evolução, ou propriamente dito, o seu desenvolvimento global. Guardem que essa é uma palavra importante, até para a gente refletir.
Porque a escola, ela não educa, não é? Ela não traz o ensino e a aprendizagem apenas num aspecto ou poucos aspectos. A escola, como função primeira, ela tem esse objetivo, digamos, de favorecer e propiciar, oferecer ao indivíduo esse espaço para o seu desenvolvimento global. Então, e como que esse desenvolvimento vai acontecer? Como é que se processa isso tudo? Essa dinâmica, esses processos? Aqui a gente vai encontrar vários sinônimos até, né? Processos, etapas. Como é que isso tudo, dinâmica, acontece? Acontece através de atividades programadas, direcionadas, dirigidas, e que acontecem tanto dentro da escola quanto fora. Ou melhor, tanto dentro da sala de aula, desse espaço aí preparado, como dentro dela, tanto fora quanto dentro, que é o que a gente percebe, e vocês, como futuros professores aí, já devem, né, já tem essa percepção, e já de se colocando com essa perspectiva, né, como é que as coisas acontecem dentro e fora da sala de aula com esses indivíduos, né? Então, a escola também, além dela ser esse espaço de diversidade, de processos que a gente viu, espaço físico, psicológico, ela é uma instituição social. E instituição essa, espaço esse também onde acontecem outras dinâmicas. E essas, para que a escola desempenhe a sua função, ela precisa de ter uma organização e uma estrutura. E isso acontece através de objetivos e metas, não é? Determinadas por pelos atores, né, que atuam nesse contexto. Então, é preciso estabelecer objetivos e metas determinadas, onde a escola, e nesse processo a escola emprega e reelabora conhecimentos, né, os conhecimentos que já foram produzidos. Então, isso é uma coisa bem interessante. Num mundo cheio de mudanças, principalmente hoje, e onde vocês agora estão buscando se inserir dentro desse universo, né, da docência, de serem professores, é bem importante trazer essa mentalidade à tona, de que a escola, enquanto essa instituição, com os seus objetivos e metas, ela precisa, é importante ter essa visão e a praxis, né, trazer isso para a sua prática, porque ela vai usar os conhecimentos que já foram produzidos ao longo do tempo e da história, e ela reelabora isso. É preciso trazer essa perspectiva. E para as novas gerações, acompanhando aí toda a reestruturação que a gente vê hoje no mundo, a escola também precisa acompanhar isso. Então, aquilo que as crianças de 10, 20 anos atrás viam, né, já é bem diferente de hoje. Então, a mentalidade vai tendo essa transformação e a escola deve acompanhar. Então, reelaborando conhecimentos. E rapidamente mesmo, né, pessoal? É isso que a gente vê hoje, com todo o advento da globalização, muito mais presente até por conta da própria pandemia, e os professores que já atuam hoje, né, já vivenciaram essa experiência de que como é preciso, de verdade, reelaborar conhecimento. E você faz isso na prática e também nesse aspecto mais subjetivo. Trazer essa perspectiva, ok? E essa instituição social, que é a escola, olhando ainda por esse aspecto, quando ela vai usar os conhecimentos e vai reelaborá-los, ela vai promover a aprendizagem, vai favorecer isso para o indivíduo, para o ser humano, de uma forma que isso desenvolva, efetive mesmo todas as funções do indivíduo, em todos os aspectos. E aí a gente destaca aqui as funções, o desenvolvimento das funções psicológicas, quais sejam, né, as funções psicológicas superiores, que são aquelas a partir das quais, ou melhor, sem as quais a gente não poderia passar pelo processo de ensino e aprendizagem. Então, principalmente aquela primeira, que a gente que já vem mesmo, né, a nossa própria memória. Então, essa função, memória seletiva, porque é importante que a criança, que o aluno, aquele que está passando pelo processo de aprendizado, que
isso seja estimulado pelo professor, que o profissional faça isso o tempo todo, através das ferramentas e dos conhecimentos. Outra função importante também, que o aprendizado vai desenvolver, a criatividade, é importantíssimo. Hoje, falando novamente desse novo momento do nosso mundo, da sociedade, é preciso ter criatividade. O profissional, principalmente o profissional da educação, ele precisa ter essa criatividade, porque ele vai, às vezes, enfrentar desafios, situações que são inesperadas, até porque vocês vão estar lidando, vocês, futuros professores, vão estar lidando com seres humanos, né, e em desenvolvimento ali. Então, tudo isso é importante também. Então, a escola oferece isso ao indivíduo e o próprio profissional também acaba tendo esses desafios e isso tudo vai sendo trabalhado também no próprio fazer do professor. Outra coisa importante que acontece nesse desenvolvimento, que é resultado, associação de ideias. Então, o indivíduo, esse aluno, ele começa a ter essa capacidade, essa habilidade de associar ideias e organizar os conhecimentos. Então, a escola oferece esse conhecimento e o indivíduo passa a ter essa habilidade de organizar e sequenciar esses conhecimentos para quê? Para o seu uso na vida prática e assim por diante, no seu crescimento como indivíduo e como um profissional aí para entrar no mercado de trabalho, que a escola também prepara para isso, ok? Então, essa é mais uma característica da escola como instituição social. Vamos ver, então, agora uma questão, pessoal, para a gente dar né? Vamos fazer aí algumas conexões. Pode ser? Ok. Então, eu tenho que esperar um segundinho. Certo. Tá. Então, eu dou aí uns segundos, né? Bom, vamos ver, então, pessoal, essa questão aqui tem relação com esse primeiro momento aí que a gente falou, tá bom? Vamos ler juntos, então, certo? Então, foi uma prova do ano passado, ok? E vai falar justamente disso. Então, vamos entender bem a questão e a proposta. Quanto à função social da educação, cabe destacar o entendimento de que a educação é processo e prática social, que é o que a gente está falando aqui, né? Papel social. Constituído, né? Esse processo constituído e constituinte de relações sociais mais amplas, tá? Então, esse contexto aí da escola. Essa concepção de educação sinaliza a importância de que ela se dê de forma contínua ao longo da vida. Como eu comentei agora há pouco, o indivíduo ele está o tempo todo, né, evoluindo. Para que não seja realizada, para que seja realizada como direito humano inalienável do cidadão, em consonância com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a sua praxis, ou seja, a prática da escola, ela deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes. Para quê? Para atender às diferentes demandas, certo? E como prática social, a educação tem como locais, privilegiados, mas não exclusivos. A escola e os espaços comunitários, então a educação tem esses espaços, ok? Privilegiados, mas não exclusivos, a escola e os espaços comunitários, entendidos como cenário de garantia de direitos. Então, com esse contexto aí, dizendo de como que a educação acontece, então vamos ver aí as questões, então. Do que a gente viu aí do exposto, então, para a escola realizar a sua função social, o que ela deve fazer? Então, a escola, primeira opção, a escola deve levar em consideração, então vamos atentar bem para os comandos, tá? A escola deve levar em consideração as demandas da sociedade enquanto parâmetro para o desenvolvimento das propostas
de atividades escolares. Oi? Alguém falou alguma coisa, Caio? É que eu ouvi aqui. Então, vamos lá. Vou ler novamente, porque aqui interrompeu. A escola deve levar em consideração as demandas da sociedade enquanto parâmetro para o desenvolvimento das propostas de atividades escolares. Opção B. A escola pode optar ou não em ser pública, gratuita, democrática e laica em todos os níveis e assegurar e pautar-se, ou não, pelos princípios da inclusão. Vamos prestar bem atenção. Lembra as pegadinhas que tem em pergunta, né? Os superlativos. Então, isso é uma coisa de vocês ficarem atentos. Opção C. A escola, para realizar a sua função social, independe do espaço escolar, da ampliação da jornada escolar e da garantia da permanência bem-sucedida na escola para se realizar. Opção D. A escola, para realizar sua função, considera o contexto de desigualdade em relação ao qual oferece as mesmas condições de frequência e atendimento, de modo a nivelar as oportunidades. E a última opção, E. A escola, para realizar sua função, reconhece a necessidade de escolas especiais para os grupos historicamente excluídos, como povos tradicionais, negros, povos da floresta e indígenas. Ok? Então, agora, vocês têm um tempinho para poder responder. Aí a gente comenta. Ok? Vou tomar uma água aqui. Uhum. Vamos ver, então. Bem, então, agora todos responderam, né? Aguarda mais alguém responder? O pessoal está respondendo tudo lá, professora. Flávia respondeu, Simone, Luciana, Adriana, Clotilde. Ok. Vamos ver aqui. Isso. Então, quem respondeu aí? Muito bem. Então, veja, pessoal, como eu estava comentando na hora de ler mesmo, né, as opções, então isso é muito importante da gente perceber. Claro, além de você estar com o conteúdo aí, né, bem afinado, é bem interessante de observar, porque uma palavrinha ali é que dá a resposta para você. Então, assim, você já deve ver isso, né, já deve ter aí um treino a respeito disso, mas toda vez que você percebe um superlativo, um nunca, um sempre, que ele dá aquele peso maior na questão, então você já pode ficar atento e atenta, porque às vezes é uma questão de pegadinha. Então, a opção A é a correta, por quê? Porque a escola deve levar em consideração, sim, as demandas da sociedade, que é o parâmetro, né? Deve ser o parâmetro para desenvolver as suas propostas, porque é da sociedade que esse indivíduo vem e esse indivíduo volta para a sociedade. Então, é mais do que coerente que a escola leve isso em consideração para desempenhar a sua função social. Certo? Ok até aí? Então, eu vou para frente. Todos já viram, né? Seguindo, então, pessoal, mais características da escola, desse espaço, para a gente entender como é que isso se relaciona com o papel dela no desenvolvimento. Então, a escola também é um microsistema da sociedade. Ou seja, se a gente pensamos no macro, é a sociedade onde todos estamos inseridos. E a sociedade, a escola, ela como que representa esse macro, trabalhando e oferecendo justamente o seu trabalho, né, para desenvolver esses indivíduos, para continuarem fazendo parte dessa sociedade, para servirem bem essa sociedade.
servirem no sentido primeiro de indivíduos com uma formação que o capacite a ser um ser humano saudável, né, em vários sentidos, e um cidadão que sirva a essa sociedade. Então, a escola é esse microsistema. Como que ela desempenha essa função de microsistema da sociedade? Preparando esses indivíduos, então, preparando alunos, e bem interessante essa observação para vocês, né, perceberem, preparando professores e pais também, porque tudo isso se integra. Então, preparar esses indivíduos, cada um no seu espaço, né, que interagem, para quê? Porque a gente sabe que a sociedade, isso vem, né, de uma forma mais filtrada para a escola, por isso que é um microsistema, onde a gente tem e vivencia todos os desafios. Então, preparar esses indivíduos para vivenciarem e superarem as dificuldades, principalmente no mundo de mudanças rápidas, né? Muito rápidas, eu diria, a gente pode colocar aí um reforço nesse rápidos, e um mundo de conflitos interpessoais. Entendendo aqui, pessoal, conflito, não como uma coisa frequentemente negativa, porque quando a gente vê a palavra, vemos, ouvimos ou lemos a palavra conflito, em determinados contextos, a gente rapidamente associa com coisa negativa. Sim, existem situações e contextos em que isso tem uma conotação mais negativa, que é de contradição, certo? Aquela coisa de estender um cabo de guerra esticado, uma coisa de conflito, que gera angústia e esse tipo de sentimento. Mas não necessariamente só isso. Então, dentro do contexto da escola, dentro desse universo, desse microsistema, acontecem conflitos que também são desafios. Um conflito pode ser uma diferença, simplesmente, uma divergência, onde existe produção de saberes, onde existe produção de conhecimento e informação, vai existir, sim, vão existir esses desafios de questionamentos, de formas diferentes de entender um mesmo princípio, um conhecimento. Então, esses conflitos eles também acontecem de uma forma muito saudável e como meio de crescimento. Tanto é que quando as pessoas divergem, e isso a gente pode chamar de conflito, as pessoas crescem. Quando você diverge com alguém, você tem uma opinião a respeito de determinado assunto e a pessoa tem outro, não necessariamente quer dizer que essas pessoas precisam de entrarem nesse conflito negativo, mas sim de entenderem que cada um filtra o mundo de uma forma diferente. Nós temos filtros diferentes, que isso é de acordo com a nossa criação, o nosso desenvolvimento enquanto indivíduos. Então, aqui só essa observação de que existem conflitos também interpessoais dentro desse microsistema, conflitos também que favorecem o crescimento dos envolvidos, dos atores envolvidos nesse processo. Certo? Isso fica claro aí, essa observação que eu fiz, que conflito, para a gente desconectar um pouco da conotação sempre negativa. Bem, seguimos então. Ainda como um microsistema da sociedade, a escola, ela vai refletir, ela vai fazer esse tipo de movimento também. Refletir transformações atuais, e isso é bem interessante, lá do início que a gente comentou, lembra de reelaborar os conhecimentos, além de refletir essas transformações, lidar com as diferentes demandas desse mundo aí hoje que a gente está vivendo, globalizado, acelerado, ansioso, né, para dizer o mínimo. Então, assim, é importante, a escola ela tem esse desafio. As demandas são muitas, né, diferentes demandas em todos os sentidos. Então, a imagem aí dá para ilustrar bem, né, quantas variáveis estão presentes no desempenho da escola, né, da função da escola, a partir dessa perspectiva aqui, certo? Então, refletir transformações e refletir
sobre as transformações. Então, é um papel que se alterna, a escola e os indivíduos que estão presentes nesse contexto, ok? E falando em refletir, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui também com o próximo slide. Então, já que a escola ela tem esse papel também, esse espaço, ela também se constitui nesse espaço de reflexão, eu trouxe aqui um trecho aqui de um texto para a gente poder pensar um pouco, né? Trazer isso para vocês. Além de estarem preparados para responder as questões, a gente também precisa estar preparado para refletir quando você estiver já dentro desse espaço, né? Que eu espero que todos vocês atinjam o seu objetivo de estar lá. Então, alguns dos desafios que hoje os profissionais da educação vivenciam, e mesmo aqueles que estão já se preparando, é uma realidade que a gente encontra quando você vê, às vezes, resultado de avaliação que é feito no Brasil. Então, ainda vivenciamos um pouco essas questões. Então, veja bem, vamos ler, vamos juntos aqui. De um modo geral, pouco se sabe, porque pouco se tem ensinado. Então, aí vai um detalhe aí para vocês, né? Uma dica. Então, todo o sistema, né, que prepara os profissionais. Então, pouco se sabe, porque pouco se tem ensinado, sobre os fundamentos que devem orientar as escolhas que o profissional da educação precisa fazer no seu trabalho pedagógico diário com as crianças, né? E aí na faixa etária que vocês estão pleiteando, né, digamos. Então, veja, a base que o profissional tem, ela ainda oscila um pouco aqui na nossa realidade. E que bom que vocês, né, pessoas como vocês, têm procurado fortalecer a sua própria formação e se preparar de uma forma melhor para isso. Ou seja, então, para que o profissional esteja bem preparado, é preciso uma teoria que possa possibilitar a reflexão e decisão que o profissional precisa tomar, que vão surgir, né? Então, daí está dizendo, sem uma teoria que dê esse subsídio para refletir e tomar a decisão que o profissional precisa, o que acontece? E o que é que tem se visto ao longo do tempo? E está mudando já, ainda bem, mas o que tem se visto? Acaba-se por repetir, se você não tem essa base, essa teoria, né, está falando aqui no texto, acaba-se por repetir práticas comuns na escola, né, mais do mesmo, é isso que o texto está falando, mas onde os resultados são o quê? Precários. Se considerarmos, o que eu comentei agora há pouco, os resultados, né, de alunos brasileiros em avaliações nacionais e também internacionais. E mesmo em avaliações que, aqui da vida cotidiana, onde você precisa, na prática ali, né, empiricamente, você dá uma resposta. E o que a gente percebe? Que quando você vê esses resultados, o que aparece é um grande número de analfabetos, de analfabetismo funcional, ou seja, indivíduos que não vinham sendo preparados, vamos considerar assim, né? Vamos pensar de forma positiva, mas que agora isso muda. Então, indivíduos preparados com essa educação global. Lembra que a gente falou lá atrás? Um indivíduo preparado para ser inserido no mundo da sociedade, de uma forma funcional. Então, enquanto não há essa teoria que embase isso, o profissional da educação ele fica meio perdido. Ele não sabe que decisões tomar, como ele vai efetivar a prática dele mesmo. Então, é importante lembrar que isso também acontece, né? Para que vocês também fiquem tranquilos em saber, bom, estamos num processo de nos prepararmos melhor para isso. E, já que a gente fez esse link, então a escola ela também é um espaço de incertezas. Ela também vai trazer essas reflexões para os profissionais, para todos os atores, na verdade, desse local. Por quê? Então, voltando, né, relacionando com essa parte que a gente começou a reflexão, a gente percebe que o profissional ele vai ter essa insegurança, porque poucos têm a clareza sobre o papel da educação na formação das pessoas e dos indivíduos. E, quando a gente fala aí de educação, né, infantil, e principalmente ou inclusive quando elas são pequenas. Então, a educação desses indivíduos. E, de um modo geral, o que se pensa, né, até então, é que o papel da escola
é ensinar conteúdo e informação. E quando a gente fala isso aqui, pessoal, talvez vocês pensem, ou alguns pensem, nossa, mas isso já é muito antigo, mas na verdade não é. Isso pode ser até uma fala que já apareceu muitas vezes, mas a prática, todo o processo de mudança de uma mentalidade, de uma prática, ela vai acontecendo gradativamente. Então, essa ideia alguém já falou, alguém já chamou atenção, mas a escola não é só para ensinar conteúdo e informação. Então, assim, passa informação para as pessoas, elas vão ficando o quê? Né? Vão engordando de informação. Então, será que é isso mesmo? Então, essa é a reflexão. Será esse o papel da escola e da escola infantil? E o papel do professor e da professora? Nessa reflexão, a gente precisa também repensar isso. E uma preocupação ainda comum, da realidade, da prática, é para você passar o conhecimento, né? Passar a informação, as crianças precisam ficar quietas. Para quê? Para a transmissão do conhecimento acontecer de forma efetiva ou eficiente. Então, reflexão, para a gente pensar, é isso mesmo? Será? Você, enquanto profissional, se imagina nesse contexto, passando por isso? Então, um espaço de incertezas para levar a respostas, e respostas levarem a soluções. Então, pensando sempre nesse sentido construtivo. Ok. E seguindo ainda um pouco mais nessa reflexão, a escola também é o espaço de aprender e ensinar, certo? E por que eu coloquei aprender e ensinar? Porque o professor, esse indivíduo, ele está aprendendo o tempo todo. Então, aprender e ensinar, aprender a ensinar, a gente pode aqui trazer vários aspectos aqui. Bem, seguindo então a reflexão dos dois textos anteriores. Profissionais que têm essa insegurança e que não têm esse conhecimento, aquela teoria, traz o quê? Traz esse panorama de que poucos parecem perceber uma diferença. Agora a gente falando de educação infantil, né? Poucos parecem perceber uma diferença que não seja apenas de ritmo entre o papel do professor da infância, sabe? Só perceber aquela da dinâmica, né? E o papel do professor ou da professora dos outros níveis. Então, esse autor aqui, ele chama a atenção para isso, que não é só essa a diferença entre a educação infantil e as outras, dos outros níveis. Ao contrário, então, não é só diferença de ritmo. Ele diz assim, se considerarmos o vocabulário utilizado, é comum você confundir, muitas vezes, educação infantil com educação escolar. Olha que interessante essa colocação que ele faz, essa reflexão. Confundir também criança com aluno, sala de atividade com sala de aula. O que isso nos traz? É importante refletir sobre isso. E para muitos, aluno e criança são a mesma coisa. Independentemente da idade e da forma como eles aprendem. Se frequenta a escola, é tudo aluno, né? São aluno, criança e aluno, mesma coisa. Então é importante, ele traz essa reflexão para perceber a diferença, que muitos acabam ficando mesmo nesse equívoco, vamos falar assim, ok? Bom, agora depois dessa reflexão, agora voltamos aqui para mais um aspecto da escola, considerando a sua função social. Então, a escola é um espaço de vivências, em todos os sentidos, vivências profundas, vivências mais intensas, vivências mais leves, mas é um espaço a priori de vivências. E aí vamos citar o grande conhecido Vygotsky, quando ele fala, abordando esse aspecto. A criança é uma parte da vivência social, a relação dela com o meio e a relação do meio com a criança
se realiza por meio do quê? De vivência, né? Vivência e atividades próprias da criança. Própria da criança, isso é legal, perceber essa palavra que ele está colocando. As forças do meio adquirem significado orientador graças às vivências da criança. Então, é a partir da percepção da criança que tudo isso adquire esse significado orientador, certo? E por causa disso, dessa forma de ver, de perceber, é que para o Vygotsky, para ele mesmo, o bom ensino é aquele que olha para isso. É aquele que estimula o desenvolvimento infantil, nós estamos comentando essa parte, ou seja, esse é o ensino, o professor, o profissional, é aquele que se adianta ao que a criança já sabe. No entanto, com o equilíbrio de não extrapolar, né, ultrapassar o limite daquilo que ela é capaz de fazer com alguma ajuda, seja do professor, não é? No caso, professor e professora, ou um parceiro mais experiente. Então, lembrando de considerar que a criança é parte dessa vivência. Ela é esse elemento que também, a partir da sua percepção, ela transforma e percebe o ambiente, e isso deve ser estimulado. Ok? Então, vamos ver aqui, acho que mais uma... Vamos ver mais uma questão, então, pessoal? Bem, essa questão, todo mundo já está visualizando aí? Essa é de 2019, da VUNESP, a professora de educação infantil. Então, vamos lá. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é uma tarefa conjunta e recíproca. No caso da criança em idade pré-escolar, tomando como base a teoria desse autor, do Vygotsky, o Horn afirma que o papel do adulto é o de... Então, vamos lá. A tarefa conjunta e recíproca, as duas partes que a gente acabou de comentar. Então, o papel do adulto é o de... Opção A. Formador do caráter das crianças em seu desenvolvimento, exercendo sua autoridade, impondo regras e disciplinando os pequenos exemplarmente desde cedo. B. O adulto, então, ele é guia e educador das crianças em seu desenvolvimento, que observa de longe seu comportamento e controla todas as ações delas, sem ser o centro da prática pedagógica. C. Mediador da aprendizagem, que organiza os espaços físicos, colocando mesas e cadeiras para as crianças no espaço central da sala e removendo o excesso de brinquedos desse lugar. Alternativa D. Parceiro mais experiente, que promove, organiza e provê situações em que as interações entre as crianças e o meio sejam provedoras de desenvolvimento. E a alternativa E. Transmissor da cultura, que prepara as crianças para a assimilação e reprodução dos conhecimentos desenvolvidos pela humanidade ao longo dos séculos. Essa está bem fácil, né, pessoal? Vamos aí dar um tempinho. O pessoal já respondeu aqui, ó. A Tânia respondeu letra D, Clotilde letra D, Flávia D, Kevin D, Elaine D, Simone D, Luciana Cabral D, todo mundo respondendo a letra D. Será que é mesmo a D? Vamos ver então. Muito bem, pessoal. Vocês estão tudo assim, hein? Ó, afiadíssimos, né? Muito bem.
Então é isso, pessoal. A gente acabou de falar, né, e comentar que a criança é parte da vivência, e aí vem o professor, que é esse parceiro mais experiente, então, e a gente viu aí, vocês perceberam aí algumas daqueles aspectos, né, que a gente falou, um pouco mais, uma afirmação mais contundente, a primeira, por exemplo, aí, no tópico A, quero só aproveitar então e fazer, observar com vocês. Na alternativa A, por exemplo, responde aí também no chat, por favor. Qual que é a parte aí que chama mais atenção nesse, como eu falei, aquela coisa, mas isso aqui é um meio superlativo, tá forçando. Qual seria aí, na opção A? Vamos dizer, por que não é a opção A? Só vou perguntar dessa, tá? E a gente passa para o seguinte slide. Uhum. Uhum. Hum, formador. Uhum. Sim, ok. Legal, pessoal. Hum. Então, essa é a ideia, né, essa é a percepção. Veja as palavras aí, né, impondo regras, disciplinando exemplarmente, né, essa coisa de que é o modelo, né, aquele modelo autoritário de não muito tempo atrás, algumas pessoas ainda têm essa mentalidade. Então, assim, a escola, a educação, nessa perspectiva do Vygotsky, é um papel mesmo recíproco, então onde as duas partes aprendem. Quando você ensina, você aprende. Vocês vão viver essa experiência de uma forma bem legal. Então é isso mesmo, pessoal. Grato por vocês responderem. Vamos lá, então. Estão ligados aí, hein? Vamos para o próximo. A escola também é um espaço importante para quê? Que contextualiza. Então, lembra que nós falamos aí das refletir e lidar com as mudanças muito rápidas que acontecem no mundo, né? E estar preparado para observar essas mudanças é uma função importante da escola, dela perceber onde que o papel dela deve se ajustar. Por isso que a escola tem que estar presente, ela tem que ser atual, uma escola que participa, porque senão ela fica descontextualizada e ela não contextualiza suas práticas, as suas estratégias, porque tudo aquilo que a gente vê, as propostas, essa proposta, por exemplo, do Vygotsky, de tantos outros estudiosos da educação, trazendo essa informação e as possibilidades de como colocar isso em prática, se a escola não possibilita e viabiliza isso, certo? Então, é um espaço que contextualiza, por quê? Porque acompanha a sociedade. Então, as estratégias que a escola vai elaborar, criar, organizar, ela precisa ser adaptada à realidade de todo o seu universo de elementos humanos. Então, por isso aí está falando. A escola precisa ter estratégias contextualizadas considerando toda essa diversidade do seu universo que compõe a escola, esse espaço. Alunos, professores, as demandas da própria comunidade e considerando os recursos disponíveis, certo? Não adianta a escola criar projetos mirabolantes para uma proposta linda de educação, mas se ela não se adapta e não se ajusta. Claro que todos os professores, o profissional da educação quer ver muito recurso disponível, muitas coisas para que esses projetos maravilhosos aconteçam, mas é devagar, a nossa realidade é essa, então precisamos pensar dessa forma. Então, levar em conta as condições e também as peculiaridades de cada um, do espaço, do momento, não é? Da época, do momento histórico dessa sociedade em questão, aqui da nossa sociedade. Então, voltamos a falar dessa perspectiva. E como que está hoje o nosso momento histórico?
Qual é o nosso contexto hoje? Um mundo extremamente acelerado, informações muito rápidas que chegam e já vão embora, certo? Lembrando aqui esses dois conceitos, mundo VUCA e mundo BANI, tudo muito acelerado, muito volátil, não é? Então, isso é bem importante. A escola precisa ser esse espaço que contextualiza. Ok, pessoal? E como que a escola vai colocar em prática essas estratégias? Como é que ela se contextualiza e ela se adapta? Mediante e através de uma evolução de pensamentos, de mentalidade e planejamento. E esse planejamento vai ser coerente, vai ser consoante a essa evolução e a esse acompanhamento e essa atualização que a escola faz. E nesse sentido, então, é por isso que a escola precisa estar atenta, identificando, sinalizando como é que é a evolução de todos os segmentos envolvidos dentro dela mesma, desse espaço. Então, como é que estão evoluindo? Como é que caminha a evolução dos professores? Né? Esses profissionais, eles estão envolvidos, eles têm esse desejo de acompanharem isso? É preciso saber, a escola precisa estar atenta. E não no sentido de cobrar, mas no sentido de ser parceiro, de oferecer aquilo que é necessário, de propor, desafiar o professor e oferecer. Né? Então, é uma troca mesmo, é uma troca, é recíproco. Também a evolução dos alunos, é preciso estar atento a isso, para você ter um planejamento coerente, um planejamento realista, que favoreça mais e mais essa evolução. E também da comunidade em geral. É importante a escola estar conectada e atenta a isso, para que todo o planejamento, né, aconteça dessa forma, no âmbito da escola, e ele tenha esse alcance. Então, é preciso também pensar que a escola deve ser esse espaço de evolução e planejamento que seja coerente. Opa, eu voltei, desculpa. Agora temos mais uma questão. Então, vamos falar um pouquinho falando de estratégia, planejamento, né? Então, essa questão tem a ver com isso. Então, vamos lá, é de 2021, Prefeitura de Bauru, interior de São Paulo. Prova para professor. Substituto ensino fundamental em anos finais de língua portuguesa. Então, vamos lá para o comando da questão. Para o efetivo cumprimento da função social da escola, apresentam-se algumas possibilidades de trabalho e desafios a serem enfrentados para consolidação e ampliação dos espaços de participação na educação escolar. Ok? Então, vejam bem as palavras aí. Possibilidades de trabalho e desafios, para poder consolidar isso e a participação da educação escolar. Então, considerando isso, vamos ver qual das afirmativas, não quais, que expõem essas possibilidades e desafios. Vamos lá. Questão A. Alternativa A. Como é que isso vai acontecer, então? A gestão reguladora, como possibilidade para alterar a função da escola por meio dos desafios de estabelecimento de comissões, de diretores, coordenadores e professores, apenas aqueles que estão envolvidos na gestão pedagógica conseguem proporcionar a função social da educação. A alternativa B. A gestão democrática é a possibilidade para a concretização da função social da escola por meio da criação e consolidação de canais de participação que se tornam o grande desafio, tais como associações de pais e mestres, os conselhos escolares e os grêmios estudantis. Alternativa C. A gestão centralizadora, aquela que possibilita ao diretor conduzir individualmente o processo educativo escolar
por meio de sanções adequadas a cada setor escolar. E a D, a gestão... Só um instante. Eu não estou conseguindo ver a última porque a minha tela está com... Quer que eu leia, professora? Imagem. Por favor, Caio, porque eu não vou estar aqui atrapalhando para mim. Letra D. A gestão institucional que proporciona o encontro entre todos os envolvidos no processo educacional, de maneira que o canal de comunicação seja hierarquicamente respeitado. Professora, o pessoal aqui já foi respondendo, já conforme a professora foi lendo. A Flávia respondeu o B, Elaine respondeu o B, Tânia respondeu o B, Clotilde, Simone, Fabiane, todo mundo ali respondeu a letra B. Adriana, Luciane, todo mundo respondendo a letra B, professora. Ok, legal. Então vamos ver lá. Muito bem. Como eu falei, está todo mundo afiadíssimo, né? Já passaram, né, gente? Então é isso mesmo. E vai aqui a mesma observação, que nas outras questões tem aí aquele detalhe que você fala, isso aqui eu acho que está um pouco demais, né? Ou até de menos. Então, muito bem. E a gestão, nem a reguladora, não é dessa forma, né? Que vão acontecer esses desafios, as possibilidades de trabalho, não é a gestão centralizadora e nem a gestão institucional, porque senão não há essa expansão, como aí está falando, consolidação e ampliação desse alcance da educação. Então, claro que a gestão democrática, né, onde todos participam. E aí está falando que torna o grande desafio. Já está lá, aqui estava na pergunta, está também aí. Então, muito bem, pessoal. Vamos seguir, então. Vou tomar só mais um pouco d'água aqui. Considerando essa evolução, essas informações, essa perspectiva, de ter isso em mente, então a escola é esse espaço de agora. A escola, como é que é, qual é essa escola do século XXI? Então, a escola que nós hoje vivenciamos, desejamos, queremos, a escola do século XXI. Então, alguns autores falam sobre isso, e aqui eu trouxe esse Marx, ele fala o quê? Que a função da escola no século XXI, então assim, marcado, né, tem como esse objetivo mais contundente estimular o potencial do aluno, né? E aí, falando novamente desses aspectos que têm sido assim repetidamente lembrados, porque isso precisa ser gravado mesmo, em todos aqueles que pensam a escola e que vão construir a escola para onde o profissional precisa, é onde ele vai estar inserido e realizar a sua prática. Então, essas pessoas que pensam a escola, que preparam as estratégias, os documentos, tudo, né, gente? Tudo aquilo que faz a escola ser o que ela é. Então, é preciso ter esse objetivo em mente. Essa é a escola do século XXI, que leva em consideração as diferenças socioculturais, ou seja, a gente está falando de tudo, todos aqueles aspectos que a gente disse lá no início. Para quê? Em nome do quê? Para quê? Em prol da aquisição do seu conhecimento, do conhecimento do aluno, e o seu desenvolvimento global, como a gente também tinha comentado lá no início. Esse ser humano se desenvolver como um todo. Esse é o papel da escola no desenvolvimento do indivíduo, do ser humano. É oferecer isso considerando todas essas variáveis, com essa mentalidade, com essa clareza, para o seu desenvolvimento global. Ser esse instrumento e esse espaço que estimula o potencial do aluno. Então, assim, a escola com essa mentalidade, a escola do século XXI, ela não tira o protagonismo do indivíduo, do aluno, ela estimula, e ela dá todo esse suporte, mas não tira o protagonismo, ok? E como que a escola vai fazer isso? Como a escola deve fazer isso? Como a escola do século XXI. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular e fomentar
o desenvolvimento em todos os níveis, não é? Então, como a gente tinha comentado lá no início, é um espaço onde acontece isso, no nível físico desse indivíduo, dos alunos, no nível afetivo, e eu até sinalizei aí porque é bem importante, no nível moral, cognitivo e de personalidade. A escola também, a escola moderna, ela desenvolve a consciência cidadã desse indivíduo e a capacidade de intervenção no âmbito social, desse indivíduo ser alguém ativo e que promove também essas mudanças no âmbito social. A escola moderna também, ela promove uma aprendizagem de forma contínua, lembra que se repete, favorecendo, né, trazendo aí ao aluno formas diversificadas de aprender e as condições. Então, oferece isso. E as condições da inserção no mercado de trabalho. Essa é a visão da escola moderna. É preparar esse indivíduo para ir lá, ser um membro ativo da sociedade, que contribui, enquanto ele se constrói como indivíduo, nessa interação com a sociedade, ele também constrói a sociedade através do seu trabalho, que é o quê? Transformar a natureza a favor, né, do ser humano. Então, essas são funções da escola moderna, dessa escola do século XXI, com essa visão. Então, vamos para mais uma questão. Vamos lá, pessoal, afiadíssimo, né? Então, vamos lá. Essa é de 2022, da Prefeitura de Potim, interior de São Paulo. Professor de Educação Básica e Educação Infantil. Pode-se afirmar que, ao longo do percurso histórico, a educação contribuiu, direta e indiretamente, para a desenvoltura do meio social. Assim, entende-se que a sociedade procura, nas raízes da educação, o sentido para a sua evolução cultural. Portanto, é incorreto afirmar que a educação, entendida enquanto socialização, constitui o mecanismo base da constituição dos sistemas sociais e da sua manutenção. B. O procedimento educacional permite ao indivíduo atuar na sociedade sem reproduzir experiências anteriores acriticamente. C. A função social da educação pode ser entendida como preparação, conformidade, vida, viver, desenvolver e crescer. Questão D. O Caio, você também pode ler, porque aqui está no mesmo lugar, aí eu não consigo ver. Claro, posso sim. Letra D. O respaldo da sociedade permite com que a educação assimile da melhor maneira possível o que está ao seu entorno. Então, pessoal, já responderam? O pessoal ainda não respondeu ainda não, professora. Ok. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho, vamos ver o que o pessoal vai responder aqui. Estão respondendo B de novo, professora. Todo mundo respondendo aqui a letra B. Ok. Vamos lá, então? Já responderam? Beleza, vamos ver, então. E aí, como é que fica isso? Sim. Na verdade, essa marcação tá incorreta mesmo, porque essa palavra acriticamente é sem o senso crítico, tá bom? Mas tá colocada como AC mesmo no texto lá, na questão do concurso, tá bom? Mas é isso mesmo, pessoal. O que é incorreto? Sem reproduzir experiências anteriores acriticamente. Então, sim, é a resposta B, tá bom? Depois eu repasso isso para a Érica para a gente ver, mas tá marcado mesmo essa daí.
São aqueles, né, aqueles detalhes que a gente tinha comentado, as palavrinhas que são mais contundentes, sem reproduzir experiências anteriores acriticamente. Isso. Vamos lá, eu acho que tem mais uma. Mais uma questão. Isso. Acho que é a última questão agora. 2013 e a prova de técnica em assuntos educacionais. Então, vamos ver. No trabalho desenvolvido nas instituições educativas, aqui vai falar um pouco mais de trabalho, né? Relações trabalhistas, relações interpessoais. As relações humanas exercem papel determinante. Para o que é proposto a seguir, então você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. No que se refere à estruturação das relações humanas no ambiente de trabalho de uma instituição educativa. Beleza? Então, primeiro, o sistema das relações, de relações pessoais, não interfere diretamente na qualidade do trabalho desenvolvido na instituição. A próxima. Uma equipe escolar necessita investir na mudança de uma relação autoritária para uma dialógica. O que é dialógico? Diálogo, né? Próximo. Seguir o pensamento do outro sem questionamentos é um princípio básico das relações humanas na instituição educativa. Próximo. Respeito, severidade e tato humano são essenciais no trabalho das instituições educativas. Próximo. Relações mútuas entre os sujeitos da comunidade educativa devem ser pautadas no respeito à diversidade de saberes e ao trabalho do outro. E última opção. Relações humanas são sempre difíceis e não há como reestruturá-las no ambiente de trabalho. Então, agora aqui a sequência correta é A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bom, anyway, né, pessoal? Então, como é que tá aí? Coloquem aí qual que é a que vocês acham que é a correta. Ok, sim. Precisa ler essa daí com atenção. Porque tá tudo junto, né? Aí tem verdadeiro e que não é verdadeiro. Então, é mais... O pessoal está respondendo B, professora. Uhum. Luciano também respondeu B, Kevin, Simone, Tânia, Fabiane. Todo mundo? B, todo mundo respondendo B, professora. Ok. Ela requer um pouquinho mais de atenção, tal, mas ela é tranquilo também, né? Para vocês, acho que está tranquilo. É isso aí. Então, mesma questão, mesma coisa, né? Isso é uma característica. Então, algumas palavras aí que você percebe que fala, opa, aqui, né, ou não interfere, né? Sem questionamentos, nas questões aí, ou são sempre difíceis. Então, quando você percebe esse tipo de afirmativa mais contundente, você já fala, opa, isso aqui requer um pouco mais de atenção. Não é sempre que isso vai ser um indicativo de que é errado, né? Mas é para vocês ficarem atentos. Isso normalmente é suspeito. E eu imagino que vocês já tenham também essa orientação aí, né? Com as aulas. Então, vamos ver, eu creio que foi a última questão mesmo. E aí eu quero finalizar aqui, pessoal, com algumas dicas. Dica para vocês, dica de psicóloga mesmo, para vocês fazerem uma boa prova. Então, o que é legal para vocês fazerem no dia anterior à sua prova? É muito importante, isso aqui é fundamental, né? Respirar. Aí vocês podem pensar, professora, mas eu respiro, né? Senão não estava aqui. Mas é um respirar consciente. Então, assim, procure, né, no seu dia, no dia que antecede a prova,
você se conscientizar com a tua respiração, fazer uma respiração consciente, estar presente. A respiração consciente, ela nos coloca na presença, na sua presença, no momento presente. E aí você consegue, dessa forma, dormir bem, porque dormir bem é fundamental. Assim, não estudar no dia anterior à prova, não façam isso. Você já estudou. No dia anterior você tem que estar assim, bem tranquilo. No dia ou até 2 ou 3 dias. O ideal é 2 dias antes, você está assim, já fiz o que eu tinha que fazer. Porque se você estudar na noite anterior à prova, você só vai sobrecarregar a sua mente, o seu cognitivo, e isso pode te atrapalhar. E uma outra coisa muito boa de você se conectar com a gratidão, agradeça, porque você tem a capacidade, todas as capacidades das quais a gente falou, dos indivíduos que têm que ser trabalhados pela escola, você tem a capacidade e você tem a possibilidade de estar aqui estudando. Então agradeça por isso, se conecte com essa emoção e com essa energia da gratidão. Isso é muito bom, isso é poderoso. E se você está aqui, você tem esse motivo, né, para agradecer. E por final, e muitíssimo importante, quando você estiver lá na prova, lembre de se conectar somente ao seu desejo, ao que você foi lá fazer. Você não foi lá fazer uma prova, responder um monte de pergunta e ficar ansioso ou ansiosa porque pode dar branco. Você está indo lá porque é o passo que separa você do seu desejo. Qual que é o seu desejo? É ser professora? Ser professor? Então já se veja. Senta na cadeira lá, prova e pensa. O meu desejo é esse, somente. Eu quero ser, ou eu sou já. Se você já pudesse sentir assim, diga, esse é o meu desejo. Eu estou aqui para realizar o meu desejo, não para realizar uma prova. Isso faz muita diferença, pessoal, aqui em todas as suas ligações neuronais, as suas sinapses, tudo que liga com os seus neurotransmissores, com os neuroreceptores, faz toda a diferença. Se conecta ao seu desejo. Primeiro pensa qual é, né? Exatamente para você chegar lá e falar, eu estou aqui para realizar o meu desejo. E é isso, ajuda bastante. Então, espero ter contribuído de alguma forma com vocês, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade e muito grata, agradeço a atenção de vocês e desejo para todos uma boa noite, um bom descanso, certo? Deixa eu ver aqui, Caio, se eu consigo fechar aqui e voltar para... Pode deixar assim, professora, pode deixar assim. Ok. Tá aparecendo só a professora, tá? O pessoal tá se despedindo, dando boa noite, mandando emoji, beijinho, agradecendo. Sim. Então, tchau, pessoal. Muito grata. Tchau, pessoal. Obrigado. Cuidem-se bem. Até mais. Não temos nenhuma dúvida, tá, professora? Até mais. Tchau, tchau, gente. Tá joia. Com Deus. Tchau, tchau.